Olá, olá, muita paz a todos, namastê. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das cartas. Eu desejo que todos estejam bem, com suas reflexões, com suas caminhadas, estejam lendo, meditando, vivendo, praticando as cartas de Cristo, equilibrando seus egos, libertando as suas centelhas de dentro da cápsula que o ego estava tomando todas as decisões. Agora, com ele equilibrado, o ego também é importante para a fisicalidade, para você entender as coisas de uma maneira menos vibrátil, né? Dos nossos corpos. Esse é o mais denso, é o que vibra mais devagarzinho. Esse é o que a gente vê. E leva a gente a uma dimensão muito grande, porque a gente entende que o corpo é a parte da alma que se vê, né? Então, tudo é consciência. A consciência que você tem de corpo é o seu corpo. Ah, mas não é esse que eu queria, não está dentro dos padrões. Não está dentro dos padrões que foi definido por um grupo de pessoas. Mas é o corpo que a sua consciência definiu para você. Nada que você não consiga redefini-lo, né? Nada que você não consiga redefini-lo. Pode sim, você pode. Vamos continuar. Página 120, carta 3. Estamos, a título de curiosidade, estamos já próximo da conclusão da carta 3. No Instagram tem a carta 1, tem parte da carta 2. E agora estamos na carta 3, já terminando, hein? Vamos lá. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá. E sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Esse momento aqui é um momento que a gente pensa assim, poxa, se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha feito, né? Se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha nem feito, não tinha nem dito nada. Ele sabia. Imagine o controle mental desse ser que sabia que o que ele ia provocar ali, indo para aquele lugar, iria desencadear todo o processo de crucificação. Doloroso demais. É uma pena de morte hoje, né? Uma pena de morte. Vamos lá. Algumas pessoas me conheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Ele volta naquele templo ao qual um dia ele foi expulso. Algumas pessoas reconhecem ele, os ensinamentos dele, e pedem para que ele ensine. Em resposta a isso, ele começou a ensinar. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, porque as pessoas no templo vendiam os animais para o sacrifício, mas às vezes a pessoa não tinha dinheiro, aí vendia fiado, pagava depois, você ia cobrando, tá entendendo? Que isso é bem antigo, né? Se amontoaram. Os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento enquanto ensinava. Claro, você está ensinando. Aí chega um aluno barulhento, ou então chegam vários alunos, você se perde naquilo que você está falando, né? Às vezes um outro assunto, uma pergunta que é feita no momento inoportuno que você está ali, você já não entende mais o que você está falando, você já se... Peraí, onde foi que eu fiquei? Perde aquela linha de raciocínio, imagina eles começando, sai daí, para de ensinar isso, o que é que você está fazendo? E os nossos negócios, o que é que vai ser deles?
né? Imagina. De repente, claro, ele teve raiva. Outro não chegaria nem nesse ponto, que subia logo, né? Estrila, feito o gato. De repente a cólera tomou conta de mim. Havia ali algumas pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que vinham vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aí você erra, você comete suas falhas dentro daquelas regras que você vive, aí você pega um animal, uma pomba, que não tem nada a ver com o que você fez. Aí você sacrifica, se mata, é outro crime, né? Para você se sair limpo do seu pecado. Tá entendendo que não tinha lógica nenhuma, mas era uma crença ensinada a ferro e fogo, então se fazia há éons de tempo, né? Isso era uma prática. Faziam muito bem isso aqui. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Nem as pessoas ficavam limpas do seu dito pecado, comediam o outro, ficavam endividadas e com a cobrança na porta. Aí é que eles adoeciam mesmo. E todo o dinheiro que pegava era para pagar o que estava devendo. Quer seja a pomba, quer seja um bezerro, quer seja um cordeiro, quer seja o que fosse. Né? Senti o sangue subir-me à cabeça. Olha aí, aquele momento que você sente o sangue subir e você se controlar, né? Aí senti o sangue subir-me à cabeça. Empurrei as mesas espalhando o dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Essa parábola, essa parte, isso foi o que aconteceu de fato. Você pega essa parte, se você quiser comparar, você pega essa parte, lê na Bíblia e lê aqui. E vê qual das duas faz mais sentido para você. O livre-arbítrio é para isso. Agora, aqui está realmente o que ele sentiu. Não está o que uma pessoa viu e narrou. Aqui é o que sentiu nele, no corpo dele. Isso é real. O sentimento é real. É o segredo. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Imagina a confusão, né? Isso dentro do templo, o templo cheio. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e de outros 1000 demônios mais. Realiza a cena na sua cabeça. Realiza. Eu vou lendo e você vai criando essas imagens na sua cabeça, como se você estivesse lá assistindo. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Os sacerdotes, os fariseus, aqueles que estavam lá, né, os dirigentes do templo, foram ver que confusão era aquela. Eles não estavam entendendo, né? Ouviram a história dos mercadores, que era quem para eles fazia o maior sentido, né? Era quem tinha voz, era quem sustentava o templo, né? Era quem bancava, então eles era interessante que se ouvisse, né? Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos
em condenações e lamentos, para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Com toda a ordem, com todo o medo, com todo o castigo de Deus, que Deus não castiga ninguém. São seus atos que vêm para você como resposta, causa e efeito, né? Então, um rebuliço desse dentro do templo nunca tinha se visto. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Porque ao mesmo tempo que ele dava aquela mensagem, ele agiu o contrário. Mas a gente sabia por que era que ele precisava agir assim. Estavam juntos, vendo os acontecimentos, quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam. Claro, era um castelo de crença, muito confortável para alguns, e tornando a massa em si miseravelmente pobre, doente. Pregando um Deus falso. Porque o Deus que o Cristo trouxe não tinha nada a ver com aquele Deus punitivo, vingativo, um Deus com características humanas. Não existe. Totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Se você associa características humanas, devido a dar muita importância à forma física, à individualidade, você associa características humanas a Deus, né, como se ele fosse um super-homem, aí faz sentido a ira de Jeová. Mas se você entende as leis de causa e efeito, as leis de existência do universo, você vê que ele não pune, não castiga ninguém. Todos são filhos dele, ele vai punir uns e castigar outros? E em que momento nós somos os mesmos filhos que são punidos são castigados? Porque o seu comportamento o iria agradar? Se ele quer o seu coração puro, o reino de Deus está dentro de você. Uma vez que está dentro de você, tudo aqui fora vai ser igual, vai ressoar igual, não vai dissoar, não vai ser uma dissonância, vai ser uma ressonância. Os sacerdotes passaram um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. E realmente, só se pregava o outro Deus nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles, a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria, se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. A sabedoria divina é loucura para os homens, né? Por que é loucura? Porque para um homem que ele está convencido de crença, é como um concreto. Você fala, mas volta, não fica ali. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país
e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Nessa parte aqui, ficou claro para vocês que a morte dele não livrou a gente de pecado, não salvou a gente de pecado. Ele foi morto porque a voz dele foi calada. Se não ficou bem claro, vocês peguem essa página 120, 121. Acalme a mente. Peça que seu ego se afaste. E leia de novo. Medite e leve para a meditação. Porque todos nós somos alunos. Ele é o mestre. Toda dúvida, toda ideia contrária do que um aluno fala, o outro aluno deve levar ao mestre. Leve você também. Leve você também a sua. Você também é aluno. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas, a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco, profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Você ficou louco? Como é que você faz um negócio desse lá no templo? Vão matar você, vão perseguir você. Você provocou sua morte fazendo isso. Imagina, né? Comentário. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraqueceria. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora, parecia que eu estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. A gente está chegando num momento muito crucial e eu desejo que você esteja acompanhando em espírito. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos, num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que eu estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto,
falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Deixa eu ler só um pouco mais aqui e eu vou encerrar o vídeo, tá? Porque eu acho que aqui se eu parar aqui, a gente não faz ligação no sentido. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial. Mediante uma história com sangue. Será que o que eu falei eles entenderam? E seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, Pai e Mãe, era amor? Como é que eles poderiam se impregnar com essa imagem de anjo matando? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar seu filho único ao deserto e matá-lo e oferecer em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Totalmente pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo, amando a todos os seres vivos da criação como eu amava. Essa prática era para mim uma abominação. Que eu falei, né? Nós estudamos aqui. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. Eu me atrevi a falar as palavras da verdade e estou sendo levado à morte. É mais sangue sobre a terra. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva e se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntavam-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz, para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivessem com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa. Enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse? Como um malfeitor na cruz? A mais desprezível das mortes? O que ele deixaria para que a gente se lembrasse dele? Ainda que fosse estranho, mas como era uma história de dor, de sangue que se perpetua, ele tinha que deixar essa história de dor, de sangue se perpetuando, né? Depois pensei que se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue, para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, partiu, passei a meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido. E pedi que repetissem o partir do pão e o distribuir, em lembrança do meu sacrifício de corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio.
A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao lado, mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. A partir daqui, muita coisa a gente já vê, a gente já estudou bastante, quem tem doutrina ou não, quem tem Bíblia, que lê, já vê essa parte. E eu peço que vocês vejam a partir daqui como que essas coisas vão caminhar. Porque a gente está tendo acesso ao sentimento do ser na época decisiva de culminância de uma ação. E não uma história que alguém contou o que aconteceu 30 anos depois. Namastê.